Amados, vamos assentar, queridos. Estamos preparados para ouvir a palavra de Deus. Desse altar sai a água cristalina que mata a nossa sede, mas também sai o alimento que mata a nossa fome. Então, a palavra de Deus hoje vem para matar a nossa fome e também matar a nossa sede, não é? Alimentando assim todo o nosso corpo espiritual. Glória a Deus. Nós vamos ouvir a palavra de Deus através da vida do Ederson, que vai ministrar. E no final, nós voltaremos aqui para estarmos orando por todos vocês. Quero dizer que a igreja está a todo vapor, estamos trabalhando e vem muita coisa boa por aí, muita revelação da parte do Senhor para o nosso coração. Amém? Ederson, vamos receber o Ederson com louvor a Deus. Aleluia. Bom dia, igreja. Paz esteja com todos. Amém? O pessoal do fundo aí me escuta bem? Fica bom, Edna, para internet, se eu não usar microfone? Fica legal? Tá. O pessoal aí do fundo me ouve bem? Diamante, Claudinha. Então eu não vou usar o microfone, amém? Aproveitar, pastor, que eu estou com uns 38 anos, a voz está 100%. Eu já tive essa idade. Bom dia, irmãos. Paz seja com todos, amém? Irmãos, é um prazer novamente estar essa manhã aqui com vocês e poder compartilhar com vocês a palavra de Deus, amém? Gostaria de pedir que cada um se colocasse em pé para a gente se colocar na presença de Deus neste momento, amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade, meu Pai, de estarmos, meu Pai, nesta manhã, Senhor, aqui na Tua casa. O Senhor tem sido bom, meu Pai, para conosco, tem, meu Pai, nos abençoado, meu Pai, grandemente. Meu Pai, nós lhe agradecemos, meu Pai, por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor ainda irá fazer, meu Pai. Nós sabemos, meu Pai, que o Senhor está no controle, Senhor, de todas as coisas, meu Pai. Independente, meu Pai, do cenário, meu Pai, de economia, independente do cenário, Senhor, de pandemia, meu Pai. Nós sabemos, meu Pai, que o Senhor, meu Pai, é o Deus, meu Pai, que está sob o controle. Senhor, eu clamo a Ti, Senhor, e peço. Me coloco, meu Pai, como um vaso, como um servo diante de Ti e peço, meu Pai, usa a minha vida, meu Pai, para levar, meu Pai, a Tua palavra, meu Pai, e para que nós possamos, meu Pai, ter, meu Pai, em definitivo, meu Pai, em nossos corações que só o Senhor é o nosso único Senhor e Redentor, amém. É isso que eu lhe peço e lhe clamo, meu Pai, no nome do Senhor Jesus, amém. Amém? Amém. Irmãos, se a gente não estivesse nesse cenário de pandemia, eu falaria para você ir ao seu irmão que está mais próximo a você e dar um abraço apertado nele. Mas infelizmente a gente não pode fazer isso. Então eu gostaria de pedir que você, se abraçasse, desse um pulinho assim, uma mexidinha e falasse o seu nome, né? E falasse assim, Ederson, você é um filho amado de Deus. Fala o seu nome e diga, amém. Ederson, você é um filho amado de Deus. Amém? Amém. Aleluia. Irmãos, podemos assentar. Fiquem à vontade, por favor. Para você que nos acompanha online, é um prazer também ter você aqui conosco essa manhã, que a palavra de Deus possa chegar aí ao seu coração, que você consiga nesse momento focar aqui na palavra de Deus, né? Infelizmente essa é uma coisa ruim que a gente tem dos cultos online, que nem sempre a gente consegue ficar focado na ministração, mas busque ficar focado na ministração, amém? Irmãos, eu gostaria de iniciar este culto trazendo, né, alguns recadinhos bem rápidos, né, para cada um de vocês. Na semana passada nós fizemos a live dos casais, foi uma grande bênção, tá? Essa é uma dentre tantas outras atividades, né, que o grupo de casais e os demais grupos da igreja estão tomando. Então é muito importante a participação de cada um, tá? Infelizmente estamos com essas restrições de eventos presenciais, então nós
tivemos por decisão fazer de forma online, agindo com a sabedoria necessária. Tá? Mas isso não quer dizer que ele foi menos impactante do que se ele fosse presencialmente. Né? Fizemos lá um sorteio no final, onde o Tecão ganhou, né? E cadê ela? Não está comigo? A Kelly também ganhou lá um vale presente. Depois aí no final do culto a gente vai estar entregando aí para cada um. Kelly, se você estiver nos acompanhando online aí, dá tempo, corre. Ó, se não pegar aqui hoje, não pega mais. Tá dando aula. Eu não vi ela hoje. Então, ela vai ganhar o voucher dela, amém? Irmãos, que nem eu apontei, essa é uma entre tantas outras atividades, né? No grupo de casais, especificamente, a gente ainda tem uma série, né? Aliás, 2 séries que nós fazemos. Uma é sobre os casais bíblicos, né? Onde ela sai na primeira segunda-feira do mês, né? E a outra série, né? Ela sai às quartas e sextas-feiras, né? Que ela é baseada no erro do pastor Josué Gonçalves, chamado 104 erros, né? Que um casal não deve cometer. Então a gente traz aí um insight, né? Um resuminho, bem rápido, né? São vídeos curtos, aí de no máximo 5 minutos, tá? Eu peço perdão, né, que nesse último mês, creio que a maioria de vocês sabe, né, a minha família passou por um momento duro, difícil, muitas pessoas ficaram adoecidas com essa doença do Covid-19. Infelizmente, perdemos 2 pessoas muito queridas e amadas, né, a mãe e a avó do Ricardo, que é o meu concunhado, a Mirtz, e a irmã Norma, né. Outras pessoas ficaram bem adoecidas, né? Ficaram ruins, né? Minha cunhada, minha sogra, minha sobrinha, meu próprio cocunhado. Graças a Deus, na minha casa, Deus teve misericórdia. Até o momento, nem eu, nem minha esposa ou meus filhos tiveram essa doença, né? Não porque nós somos melhores do que ninguém, irmãos, não por causa disso. Simplesmente liberalidade de Deus, né? É uma coisa que eu aprendo, né? Cada vez mais. O que me difere, eu, Ederson, de um pecador, né? Hoje é domingo pela manhã, né? Normalmente sexta e sábado é quando o pessoal tira para ir para balada, beber todas, né? Balada, aí, as chamadas festas clandestinas, e sai, bebe, usa droga e se prostitui. O que me difere desse rapaz que eventualmente fez isso, na mesma faixa etária minha? Misericórdia de Deus, graça de Deus. Tá? Eu não sou melhor em absolutamente nada do que essa pessoa. Mas a graça de Deus, né, me alcançou e eu aceitei essa graça de Deus na minha vida. E por eu aceitar essa graça de Deus, eu estou aqui. Então, o meu trabalho, né, como filho de Deus, como filho amado de Deus, é expandir essa graça, fazer com que essa graça chegue ao máximo de pessoas possíveis. E esse é o objetivo nosso como igreja aqui no Parque São Rafael. Né? Levar a palavra de Deus, levar a salvação. O maior de todos os milagres. Irmãos, o maior milagre não é um milagre financeiro, não é um milagre de cura, tá? O maior milagre é um milagre da salvação. Amém? Então tá bom. Irmãos, essa palavra de hoje, né, na realidade, ela acaba sendo uma continuação de uma palavra que eu iniciei a ministração lá em 18 de abril. Ou seja, 2 meses e 2 dias atrás, né, eu trouxe essa palavra chamada Jesus, nosso Redentor. Né? Só que ela é uma palavra mais extensa, né? Ela tem um conteúdo mais. No dia até eu fiz a revisão com a minha esposa me puxou a orelha e disse: Ederson, está muito extenso, Ederson. Você precisa controlar um pouquinho mais. É perfil, irmãos. É meu perfil de professor de escola bíblica. Então eu gosto de ler, de esmiuçar, de entrar lá no detalhe, de entrar na vírgula, né, de entrar no tempo verbal. Né? Teve um pessoal que me chamou: pô, você está dando aula de português na igreja? Não, irmãos, porque é importante, irmãos. A Bíblia, irmãos, ela é um livro perfeito, irmãos. Nada que está na Bíblia está à toa. Não é um escrito bobo lá sem sentido. Tudo que está lá, cada vírgula, cada tempo verbal, né, que Deus colocou no coração desses homens que escreveram a Bíblia, ele tem a sua importância, ela tem a sua relevância. Amém? E, irmãos, essa palavra, ela é Jesus, nosso Redentor. Amém? Irmãos, e o objetivo dessa palavra é demonstrar que Jesus Cristo é o nosso Senhor e Redentor. E essa mensagem, irmãos, ela é baseada lá no livro de João, no capítulo 1. Né? O livro de João, irmãos, ele foi escrito para crermos que Jesus é o Filho de Deus.
O Evangelho de Jesus, segundo João, né, é a obra literária mais importante da humanidade. É o livro mais traduzido, mais distribuído. Estima-se que foram impressos e distribuídos mais de 4 bilhões de exemplares do livro de João. Seja só o livro de João, seja no compêndio do Novo Testamento, ou seja no compêndio da Bíblia inteira. Tá? Ele foi o último livro a ser escrito. E quando ele foi escrito, todos os demais apóstolos eles já estavam mortos. Ele foi escrito no final do 1º século. Né? E ele tinha um objetivo específico de combater uma heresia que estava crescendo enormemente no meio cristão, que era o chamado gnosticismo, né? Que nada mais era do que uma mistura entre a religião judaica, né, e a filosofia grega da época. Né? Os gregos, irmãos, eles acreditavam na imortalidade da alma, mas eles não acreditavam na ressurreição do corpo. Assim, irmãos, eles acabavam negando um dos princípios, uma doutrina básica do cristianismo, que é a encarnação e ressurreição. Eles acreditavam, irmãos, no dualismo, né, da matéria, onde o corpo é mau e o espírito, a alma, é boa. Né? E assim, irmãos, desta forma, eles entendiam que Jesus não podia ser Deus e homem ao mesmo tempo. Se Jesus tinha corpo, portanto matéria, consequentemente, Jesus era mau do ponto de vista dos judeus. E assim, eles negavam a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? João, irmãos, escreve o Evangelho para que entendamos de forma definitiva que Jesus é verdadeiramente Deus, sem deixar de ser homem. Jesus não deixa de ser Deus ao se encarnar e não deixou de ser homem a subir aos céus. Amém? Amém. Gostaria de convidar você a abrir lá em João 1, por favor. João 1, do versículo 1 ao 14. Amém? Irmãos, a palavra de Deus nos diz assim: no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e este era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Surgiu um homem enviado por Deus, chamado João. Ele veio como testemunha, para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz, que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça. Amém? Amém. Aleluia. Irmãos, da continuidade aqui, eu gostaria de reforçar com vocês que na versão que eu estou lendo, ele diz, né, no princípio era aquele que é a palavra. Né? Em outras versões está como o verbo. Né? O sentido, irmãos, é o mesmo, tá? Só são uma diferença que às vezes a gente encontra entre as traduções, tá? Mas o sentido é o mesmo, sendo verbo ou palavra. Amém? Irmãos, e lá no longínquo dia 14, né? Eu parei quando a gente estava analisando o versículo 13, né? O versículo 13 ele diz: os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela de algum homem, mas nasceram de Deus. Amém? Irmãos, o que nós aprendemos especificamente nesse versículo 13? Primeiro, ser filho de Deus não é hereditário.
ter pai e mães cristãos não é garantia da salvação, tá? Ninguém é filho de Deus por congregar aqui conosco no Ministério Rio de Vida. Amém? Ninguém é filho de Deus por congregar na igreja A ou congregar na igreja B. Ninguém é filho de Deus, né? Meu filho Heitor, minha filha Heloísa, eles não podem se autoproclamarem filho de Deus, porque meu pai e minha mãe eram cristãos, então eu sou automaticamente. Né? O processo de Deus na vida deles é individual. A salvação, irmãos, ela é individual. Amém? Irmãos, e para sermos filhos de Deus, precisamos nascer da água e do Espírito. Nascer de novo. Nascer de Deus. Assim, irmãos, nos tornando uma nova criatura. Irmãos, foi o que a gente leu. Nem pela vontade da carne. Isso significa, irmãos, que nenhum de nós pode se autoproclamar filho de Deus. Tá? Por mais que a gente queira, irmãos, não adianta você acordou lá num dia, né, num domingo pela manhã, né, todo feliz, né, digamos que um tempo diferente desse, aquele sol lindo, maravilhoso, os passarinhos cantarolando, né, aquela grama molhadinha, né, com a seródia da noite, né, eu sou filho de Deus. Irmãos, nós não temos esse poder. Nós não temos esse poder de forma nenhuma. E também, irmãos, nós aprendemos que não é nem pela vontade de algum homem. Isso significa o quê? Que ninguém pode te declarar como filho de Deus. Eu não posso, o pastor Rogério não pode, nenhum bispo, nenhum dos patriarcas, nenhum apóstolo, nenhum reformador, nenhum missionário, nem o Papa, nem Pedro, nem Paulo, nem Maria, irmãos. Só Deus pode nos dar este privilégio. E Ele nos dá, irmãos, este privilégio ao recebermos o Seu Filho como nosso único e Senhor e Salvador e Redentor das nossas vidas. Amém? Aleluia. Irmãos, e agora nós partimos aí para o versículo 14, que ele diz, acompanhe comigo. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Irmãos, nesse versículo, João ele vai mais adiante. Ele explica aqui para nós um dos maiores mistérios do cristianismo, que é a encarnação. Amém? Ele se refere, irmãos, quando ele está essa palavra, ele se refere à palavra que se fez carne o próprio Jesus. Ele se esvaziou da sua glória. E a gente aprende isso, irmãos, lá com Paulo, em Filipenses 2, versículos 6 e 8, que nos diz que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo o que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens e sendo encontrado em forma humana. Humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Amém? Irmãos, nós precisamos entender, Jesus não foi esvaziado, Ele se esvaziou, é diferente. Ele se esvaziou de todo o seu poder. Então ele estava na sua glória, no seu poder único, maravilhoso, e ele foi se esvaziando, irmãos. Imagina uma bexiga, vai se esvaziando, esvaziando, esvaziando. Jesus foi se esvaziando de uma tal forma em que ele se tornou um simples embrião no útero de uma virgem. E dali, irmãos, ele se tornou um feto. E ali, irmãos, ele nasceu. E ao nascer, irmãos, ele, como toda e qualquer criança, ele foi enfaixado nos panos. Ele foi colocado em uma manjedoura. Aquele que estava, irmãos, na manjedoura era o próprio Deus eterno, Criador dos céus e da terra. Irmãos, ele não veio para se colocar em uma posição de privilégio em relação a mim, a você e toda qualquer outra pessoa. Ele veio, irmãos, passar tudo o que passamos, fisicamente, psicologicamente e espiritualmente. Irmãos, Jesus literalmente vestiu a pele humana. Ele tinha carne, ele tinha osso, ele tinha sangue. Amém? E ele veio, irmão, passar tudo o que passamos, irmãos. Ele vestiu a pele humana, ele pisou nosso chão.
Ele bebeu nossa água, Ele comeu nosso pão, Ele chorou nossas lágrimas. Ele sentiu, irmãos, a nossa dor. Ele levou sobre si nossos pecados em seu corpo no madeiro. Ele morreu, Ele ressuscitou. Ele voltou, irmãos, para os céus. Ele derramou o Espírito Santo. E Ele está, irmãos, governando os céus e a terra. Irmãos, e eu te afirmo, sem medo de errar, que Ele voltará pessoalmente, visivelmente, audivelmente, repentinamente e gloriosamente para buscar a sua igreja. Amém? Aleluia. Irmãos, dê uma salva de palmas àquele que é digno de receber toda a honra e glória. Irmãos, outra item que nós aprendemos muito aqui é que Jesus, irmãos, ele se manifestou, irmãos, não foi cheio de justiça e juízo. Porque se assim fosse, irmãos, se ele se manifestasse como justiça e juízo, toda a humanidade seria fulminada, destruída. Sabe por quê, irmãos? Isso está lá explicado em Isaías 64:6. Isaías 64:6 diz: somos como o impuro, todos nós. Todos os nossos atos de justiça são como trapo imundo. Murchamos como folhas, e como o vento, as nossas iniquidades nos levam para longe. Irmãos, aqui ele diz, irmãos, todos os nossos atos de justiça são como trapo imundo. Irmãos, se os nossos atos de justiça são trapo imundo, irmãos, imagina o pior nosso, irmãos. Todo ato, por mais benevolente, por mais justo, por mais heróico, por mais humano, irmãos, que nós tenhamos, irmãos, ele é trapo diante de Deus. Se é trapo, irmãos, imagine o nosso pior. Mas Jesus, irmãos, ele veio cheio de graça. Ele apanhou sujos, imundos, contaminados, depravados, condenados, mortos em nossos próprios delitos e pecados. Mas ele, irmãos, ele veio cumprir o que está lá em João 10:10b. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Amém? Irmãos, foi o que eu disse no começo, irmãos. O que difere eu e você de uma pessoa que está no pecado, irmãos, é a graça de Deus. É unicamente a graça de Deus. Eu não tenho mérito nenhum nisso. Amém? Ele, irmãos, nos restaurou e nos fez ficar ao seu lado, acima de todo principado e potestade. João, irmãos, ele ainda afirma nesse versículo, né? Vimos sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e verdade. Irmãos, temos outro grande aprendizado aqui. Nós precisamos, irmãos, entender por definitivo o que é glória de Deus. Você sabe o que é glória de Deus? Irmãos, glória de Deus não é uma virtude de Deus, mas a somatória de todas as virtudes no seu resplendor máximo. Amém? Nós falamos que Deus é eterno, onipresente, onisciente. Isso são virtudes de Deus, são algumas, né? A somatória de todas essas virtudes, elas resultam na glória de Deus. Amém? Irmãos, nós aprendemos lá, irmãos, que no Velho Testamento ele demonstra muitos dos seus atributos de forma pontual. Né? Em Isaías, irmãos, nós aprendemos o quê? Santidade. Em Amós, aprendemos justiça. Oséias, misericórdia. Mas quando, irmãos, Jesus veio, ele não veio para demonstrar a virtude A ou virtude B. Ele veio para demonstrar o resplendor de sua glória. Toda a divindade estava em Jesus. João 12:45. Quem me vê, vê aquele que me enviou. Amém? Então, irmãos, se quisermos saber quem realmente é Deus, nós precisamos, irmãos, olhar para Jesus. Nós precisamos, irmãos. Acabei de lembrar agora de uma música infantil lá do Diante do Trono, vou denunciar a minha idade. Quem é Jesus? Eu preciso saber. Lembram dessa? Né? Não vou nem arriscar cantar aqui, irmãos, porque a decepção vai ser muito grande. Quem é Jesus? Eu preciso saber. Então, irmãos, para nós sabermos quem é Deus, nós precisamos olhar para Jesus. Amém?
Então, irmãos, até este momento, João prova que Jesus é Deus de duas maneiras. Primeiro, ele é Deus porque tem os mesmos atributos de Deus, amém? E segundo, ele é Deus porque realiza as mesmas obras. Diante dele, irmãos, nós só temos duas opções. Ou o recebemos e exaltamos, ou o rejeitamos. Irmãos, não há outra opção. Ou você recebe e exalta ele, ou você rejeita. Amém? Amém. Posso ouvir um glória a Deus? Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, e se nós, irmãos, continuarmos a lermos os demais capítulos de João, irmãos, ele segue na mesma linha de raciocínio do capítulo 1. Todo o evangelho de João, irmãos, ele tem o propósito de provar para mim e para você que Jesus Cristo é Deus. Se crermos nele, recebemos a vida eterna. Amém? E sabe, irmãos, uma outra forma que João faz isso, nos demais capítulos, ele faz isso selecionando, irmãos, 7 milagres de Jesus, para provar que se ele faz as obras de Deus, logo ele é Deus, tá? Mas, irmãos, tem uma coisa bem interessante no livro de João. Lá no finalzinho, no livro de João, 21, 25, ele diz assim: Jesus fez também muitas outras coisas. Se cada uma delas fosse escrita, penso que nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço suficiente para os livros que seriam escritos. Irmãos, João, no Evangelho, ele seleciona 7 milagres. Mas os milagres de Jesus, na época em que ele esteve aqui na terra, irmãos, são incontáveis. São incontáveis. Como o próprio João diz aqui, irmãos, nem todos os livros do mundo seriam suficientes para escrevê-los. Amém? Irmãos, esses 7 milagres que é narrado por João, eles evidenciam que Jesus, ele é Deus. O primeiro milagre, irmão, você vai encontrar lá no capítulo 2, onde ele transforma a água em vinho. O segundo milagre, irmão, você vai encontrar lá no capítulo 4. Ele cura o filho de um oficial. O terceiro milagre, você vai encontrar lá no capítulo 5. Ele cura o paralítico de Betesda. Amém? Quarto milagre, você vai encontrar lá no capítulo 6. Ele alimenta uma grande multidão com pães e peixes. O quinto milagre, irmãos, está novamente lá no capítulo 6, onde ele anda sobre o mar. O sexto está lá no capítulo 9, que é a cura de um cego de nascença. O sétimo, irmãos, está lá no capítulo 11, onde ele ressuscita Lázaro. Desta forma, irmãos, João ele nos leva, irmãos, a termos, irmãos, o raciocínio de que logo, se Jesus faz as obras de Deus, logo ele é o próprio Deus. Amém? Então, irmãos, são 7 milagres aqui relatados por João, que evidenciam o poder de Jesus Cristo. E, irmãos, João, irmãos, ele é detalhista. Se não fosse suficiente, João ainda pega, irmãos, uma declaração específica de Jesus, que está lá em João 8, 58, onde Jesus diz: respondeu Jesus, eu lhes afirmo, que antes de Abraão nascer, eu sou. Jesus disse, eu sou. Irmãos, eu sou é o grande nome de Deus revelado a Moisés. Amém? Isso você vai encontrar lá, irmãos, em Êxodo 13, 14, a parte A, que diz: disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Amém? E aí, irmãos, nós temos aí um grande aprendizado, né? No original hebraico, né, em Êxodo 3,14, é usada a palavra Javé ou Iavé, né? J, no hebraico, ele tem o som de I. Então, você vai encontrar tanto Javé quanto Iavé. Ambas as formas estão corretas. Amém? Daí, irmãos, dessa origem que nasceu a palavra Jeová, né? Qual que é a origem da palavra Jeová? Ela é a junção das consoantes da palavra Javé e Iavé com as vogais de Senhor em hebraico, que é Adonai. Então, daí se nasce a palavra Jeová. Assim, irmãos, João novamente prova para mim e para você que Jesus é o Jeová do Antigo Testamento. Amém? Amém? E além, irmãos, dessa declaração que Jesus deu, irmãos, João, irmãos, ele vai relatar 7 vezes que Jesus diz, eu sou.
A primeira vez, irmãos, está lá em João 6,35, onde ele diz: então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Amém? Amém. A segunda passagem, irmãos, está lá em João 8,12, onde ele diz, falando novamente ao povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Amém? Amém. Terceira vez que Jesus disse, irmãos, eu sou. João 10:9. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. Amém? Amém. Quarta vez, irmãos, que Jesus diz, eu sou. João 10:11. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Amém? Amém. Jesus deu, irmão, a vida dele a seu favor e a meu favor. Amém. Aleluia. Quinta vez, irmãos, que Jesus diz eu sou. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. João 11:25. Sexta vez, irmãos, que Jesus diz, lá no Evangelho de João, está em João 14:6. Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Amém? E por fim, irmãos, a sétima vez que Jesus diz eu sou. João 15:1. Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Irmãos, portanto, se ele tem os mesmos atributos de Deus, ele é o grande eu sou, então, irmãos, ele só pode ser o próprio Deus. Amém? Aleluia? Irmãos, eu quero hoje aqui firmar a sua fé. Se em algum momento você teve alguma dúvida da sua fé nesse momento de crise, de pandemia, irmãos, isso é natural, irmãos, da natureza humana. Quando nós passamos por lutas e adversidades, irmãos, nós tendemos muitas vezes a colocar em dúvida nossa fé, nossos valores, irmãos. Mas nós precisamos, irmãos, nos mantermos firmes, irmãos. Ontem, irmãos, eu estava dando uma olhada no YouTube, né? Eu, como qualquer pessoa, também gosto de dar uma zapeada de vez em quando. Eu estava lá no YouTube e logo na página inicial do YouTube veio uma palavra, né, da pastora Ludmila Feber, né? Não sei se todos conhecem, mas de uma maneira bem resumida, ela é pastora no Rio de Janeiro, ela tem diversos cânticos muito conhecidos no nosso meio, no meio cristão, e ela há 7 anos vem lutando contra um câncer. E esse câncer, irmão, já está em metástase, e ela está numa situação bem difícil, bem complicada aos olhos humanos, né? E nesse vídeo, né, eu até compartilhei no grupo da igreja, é um vídeo curto de 10 minutos. Se você puder, irmãos, dedique esses 10 minutos, vale muito a pena você ver. Onde ela dá o testemunho dela. E ela ali aponta, olha, irmãos, está duro, está difícil, mas eu sei em quem eu tenho crido. Amém? Irmãos, assim, o testemunho dela, irmãos, ela dá um sacode na gente forte, irmãos. Porque, irmãos, imagina só, 7 anos você lutando com um câncer que nasceu no pulmão, deu metástase, já está no fígado e nos ossos dela. Ela, você vê que fisicamente ela está muito debilitada, né? É uma doença cruel, uma doença que judia do corpo, irmãos. Mas o testemunho dela, irmãos, é de encher a nossa fé. Ela, olha, eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei que Deus tem um propósito em tudo. Eu sei que Deus está no controle. E eu sei que se eu morrer nesse plano aqui, eu tenho o grande prêmio, que é quando eu estarei na presença do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Aleluia. Irmãos, Deus sempre vai nos trazer nesse tipo de situação. Hoje pela manhã, né, todo dia pela manhã, eu costumo separar um tempo de meditação e oração, né, que não esteja relacionado, né, com a administração do dia, caso venha ser eu a pessoa responsável. E Deus trouxe uma palavra, né, lá de Êxodo, né, em que Deus, ele fala para Moisés, né, que Deus endureceu o coração, né, do faraó. Vamos abrir lá, eu acho que esse é um adendo que vale muito a pena. Irmãos, aqui é extra palavra, tá? Vocês me perdoam aí. Olha só. Êxodo 10, capítulo 1 e 2. Diz assim: o Senhor disse a Moisés: vá ao faraó, pois tornei obstinado o coração dele,
e o de seus conselheiros. Irmãos, foi Deus que obstinou o coração do faraó e de seus conselheiros. Amém? A fim de realizar estes meus prodígios entre eles. Versículo 2. Para que você possa contar a seus filhos e netos como zombei dos egípcios e como realizei meus milagres entre eles. Assim vocês saberão que eu sou o Senhor. Amém? Irmãos, nada, absolutamente nada foge do controle de Deus. Irmãos, eu não estou aqui menosprezando a sua luta, eu não estou aqui menosprezando a sua dificuldade, não é isso. Agora entenda, toda luta, toda situação, irmãos, que você está passando, Deus tem um propósito nisso. Entenda isso. Se não foi uma situação que você criou para si próprio, né, que às vezes a gente cria situações, a gente complica, né? É uma coisa que eu sempre costumo falar com minha esposa e com meus filhos. A vida em si não é fácil. Irmãos, viver não é fácil. Você precisa se esforçar diariamente. Desde quando o pecado entrou através de Adão e Eva, irmãos, é com o suor do nosso trabalho que nós conseguimos as coisas. Então, irmãos, se nós vivemos corretamente, irmãos, já não é fácil. E se a gente complica as coisas, aí, irmãos, a bagunça toda está feita. Né? Então, irmãos, nós precisamos entender isso em definitivo nas nossas vidas. Que Deus está no controle de todas as coisas. Amém? Então, irmãos, eu quero hoje afirmar a tua fé. Se Jesus tem os mesmos atributos de Deus, Ele é o próprio Deus. Assim, irmãos, João nos prova a sua tese de que Ele é o nosso Senhor e Redentor. Irmãos, quando nós conhecemos Jesus verdadeiramente, nós precisamos, irmãos, viver para Ele, adorar a Ele, servir Ele, entregar a nossa vida para Ele viver em nós, para que Ele manifeste a sua glória em nós. Amém? Irmãos, eu quero terminar, irmãos, essa ministração em Mateus 6,13. Eu gostaria de pedir que você abrisse a sua Bíblia, tá? Se colocasse em pé para nós lermos juntos esta passagem, já indo para a reta final. E após, irmãos, lermos esta passagem, eu gostaria de levantar um momento, irmãos, de clamor, né, de oração. Eu gostaria muito, irmãos, de pedir para que vocês viessem aqui na frente, mas infelizmente não é possível. Vamos nos mantermos aí nos nossos lugares. Amém? Ó, pastor, você está do lado da sua esposa, não tem problema. Pode abraçar ela, pode estar junto dela, né? Não tem problema nenhum. Meus maridos com as esposas, né? É uma coisa que a gente tem buscado ensinar, irmãos, no grupo de casais. Maridos, demonstrem diariamente o seu amor, né? O pastor pregou isso aqui domingo passado, né? Dia dos namorados é todo dia. Não é só um dia, né? Assim como dia das mães é todos os dias, dia dos pais são todos os dias. Então não deixe, irmãos, para amanhã o que você pode fazer hoje. Né? Infelizmente, irmãos, nós temos uma cultura aqui no Brasil, irmãos, que é muito triste, né? Você já reparou a quantidade de flores que as pessoas recebem quando elas morrem? Né? São coroas, são vasos, não sei o quê, né, irmãos? E aquelas coroas são caras para dedéu, irmãos, né? Infelizmente, um tempo atrás, né, a avó de uma menina que trabalha comigo, a avó dela faleceu, né? E eu falei assim, vou, né, dar um arranjo, né, desse aí de flores para ela, né? Eu estava sem um cartão corporativo, que a empresa normalmente ela cobre esses custos, né? Mas a empresa já tinha mandado, vou mandar o meu individual. Irmãos, foi 300 conto, irmãos, uma coroa de flores. Jesus amado, é caro demais. Ela merecia, foi um momento de confortar o coração dela, né? Então, irmãos, nós temos essa cultura, né, irmãos, de mandar flores. Agora me diz, aquela pessoa que está ali no caixão, ela sente cheiro de alguma coisa? Não. Ela sente? Não sente, irmãos. Então, irmãos, as homenagens são boas, né? São bem-vindas, né? Precisamos realmente homenagear, né? Outra questão também que a gente sempre vê em velório já reparou? Todo mundo, quando morre, se torna santo e maravilhoso? Né? Todo mundo que morre vira santo, é impressionante. Morreu, né? Vira santo e maravilhoso na hora, e a gente sabe que não é assim, né? E às vezes também nós vemos, irmãos, outra questão, né? Que é a nossa... que nós muitas vezes só pensamos em nós mesmos, né? Quem nunca viu, eu já vi em alguns velórios, infelizmente, pessoa, morreu, e agora? O que vai ser de mim? O que vai ser de mim? Irmãos, o centro é aquela pessoa que faleceu, não você. Isso demonstra, né, a chamada codependência emocional, que é um tema que nós
nós tratamos no curso Forma, né? É algo que a gente tem aí abordado para a gente ter essa mudança. Irmãos, precisamos quebrar essas coisas. Irmãos, não estou falando aqui que você tem que pegar, colocar num saco preto e jogar no Rio Tietê. Não é isso que eu estou falando. Não é isso. Né? O que eu estou falando é, precisamos sim dar as homenagens, mas a melhor homenagem que você pode dar, irmãos, é em vida. Você quer dizer que ama sua mãe, seu pai, seu filho, sua filha? Diga hoje. Você, filho, você, filha, quer mostrar que ama seu pai e sua mãe? Prepare o almoço hoje. Lave a louça hoje. Arrume seu quarto. Sabe aquele quarto que sua mãe está te brigando já com você há uma semana para arrumar? Eu acho que essa veio direto dos seus, né? Fala a Deus. Acho que essa veio direto, né? Para arrumar. Então você quer demonstrar realmente amor, irmãos? É isso. Você, marido, quer demonstrar amor e carinho para sua esposa? Uma atitude simples, né? Um simples botãozinho de rosa. Um chocolatinho, um bombonzinho. Você traz, né? Você traz ali e faz, né? Irmãos, é uma atitude simples que faz toda a diferença. Então, irmãos, nós precisamos mudar alguns conceitos, quebrar alguns paradigmas, né? Esse palavrão em paradigma, irmãos, nada mais é do que um conceito pré-estabelecido que nós não conseguimos quebrar. Então, irmãos, muitas vezes nós precisamos quebrar paradigmas como esse. Amém? E assim também como nós precisamos quebrar, irmãos, o paradigma de que Jesus foi só um profeta. Jesus não foi só um profeta. Jesus não foi um bom homem. Eu já vi pessoas falando, não, Jesus foi um excelente homem, foi uma pessoa boa na terra. Não, irmãos, Jesus ele foi muito mais do que um profeta, do que um bom homem. Ele é o nosso Senhor e Redentor. Amém? Mateus 6,13 nos diz assim: porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Aleluia. Senhor meu Deus, nós reconhecemos, meu Pai, que o Senhor é o único Senhor e Salvador em nossas vidas. Senhor, nós nos colocamos, Senhor, na Tua presença, Senhor, nesta manhã que se inicia, meu Pai. E reconhecemos, meu Pai, que o Senhor é bom. Nós reconhecemos, meu Pai, que mesmo, meu Pai, sendo, meu Pai, pecadores, meu Pai, o Senhor, meu Pai, veio a este mundo, meu Pai. Se colocou, meu Pai, na mesma posição que a minha, meu Pai. E levou, meu Pai, sobre si, meu Pai, todo o meu pecado. O Senhor, meu Pai, pagou, meu Pai, o preço, meu Pai, no madeiro. Senhor, o Senhor, meu Pai, levou sobre si, meu Pai, todos os pecados, meu Pai. E nós reconhecemos, meu Pai, que o Senhor é bom e a sua misericórdia, meu Pai, dura para sempre. Senhor, que toda incredulidade que ainda possa haver, meu Pai, dos nossos corações, que sejam quebradas, meu Pai, neste momento, Senhor. Quebra, meu Pai, toda a incredulidade, meu Pai. Que nós, meu Pai, possamos, meu Pai, ter, meu Pai, um relacionamento verdadeiro contigo, meu Pai. Um relacionamento, meu Pai, real, meu Pai. Não, meu Pai, um relacionamento por interesse, meu Pai. Que nós, meu Pai, venhamos, meu Pai, adorar, meu Pai, o Deus da bênção, não as bênçãos de Deus. Senhor, por muitas vezes, Senhor, nós viemos, meu Pai, à Tua casa, meu Pai, interessados nas Suas bênçãos, meu Pai. Mas esse não deve ser a motivação do nosso coração, Senhor. A motivação do nosso coração, meu Pai, deve ser vir, meu Pai, a adorar, meu Pai, o Deus das bênçãos, meu Pai. Por isso, Senhor, eu clamo a Ti, Senhor, e peço, usa, meu Pai, nós, meu Pai, como igreja, meu Pai. Usa, meu Pai, o Ministério Rio de Vida, meu Pai. Cada liderança, Senhor, que tem se levantado, cada homem, cada mulher, cada adolescente, Senhor, que tem se levantado, meu Pai. Que nós possamos, meu Pai, fazer diferença, meu Pai, no Parque São Rafael e região. Que nós possamos, meu Pai, levar, meu Pai, o maior de todos os milagres, meu Pai, que é o milagre da salvação, Senhor. Nós clamamos a Ti, Senhor, e pedimos, Senhor, usa as nossas vidas, meu Pai, para que nós possamos, meu Pai, Te louvar, meu Pai, e Te bendizer, meu Pai. No nome de Jesus nós clamamos, Senhor, e pedimos, Senhor. Usa, meu Pai, os recursos digitais, meu Pai, que nós temos utilizado, meu Pai. Que o YouTube, meu Pai, que o Facebook, meu Pai, seja, meu Pai, alcançando, meu Pai, muitas vidas, meu Pai. Que essas pessoas, meu Pai, possam vir, meu Pai, a congregar conosco, meu Pai. Esse é o desejo do nosso coração, meu Pai. Nós, meu Pai, não estamos aqui, meu Pai, por vaidade. Senhor, nós não estamos aqui, meu Pai, por status, meu Pai. Nós não estamos aqui, meu Pai, por títulos, meu Pai. Nós estamos aqui, meu Pai, porque o Senhor, meu Pai, nos amou primeiro, Senhor. E o Senhor, por ter nos amado primeiro, Senhor, nós queremos, meu Pai, derramar, meu Pai, este amor, meu Pai, por todo o Parque São Rafael e região, Senhor. Usa nossas vidas, Senhor. Aviva a Tua igreja, meu Pai. Oh, Senhor, que eu possa ser, meu Pai, um vaso em Suas mãos, meu Pai. Que eu possa levar, meu Pai, a Tua presença. Que vidas venham ser salvas, meu Pai. No nome de Jesus eu clamo a Ti, Senhor, e peço,
Manifesta a tua glória, manifesta o teu poder, meu Pai, pois o Senhor é bom e a sua misericórdia, meu Pai, dura para sempre. Senhor, nós sabemos, meu Pai, que estamos passando, Senhor, por um período difícil, meu Pai, uma crise econômica, meu Pai, uma crise sanitária, meu Pai, mas nós sabemos, meu Pai, que o Senhor está no controle de todas as coisas. Nós sabemos, meu Pai, que nada, meu Pai, escapou do seu controle. Nós clamamos a Ti, meu Pai, e pedimos, meu Pai, cura para aqueles que estão doentes, meu Pai. Nós pedimos, meu Pai, cura para aqueles que estão nas UTIs, daqueles que estão nas enfermarias, naqueles, meu Pai, que receberam o diagnóstico, meu Pai, de qualquer doença, meu Pai, não somente de Covid, meu Pai, mas de qualquer doença. Nós sabemos, meu Pai, que o Senhor, meu Pai, é Deus poderoso, meu Pai, para curar, meu Pai, uma simples unha encravada, meu Pai, assim, meu Pai, como o câncer cerebral, Senhor, mais complexo do mundo, Senhor. Nós sabemos que o Senhor está no controle, pois nós sabemos que só o Senhor é Deus. Usa, meu Pai, as nossas vidas, meu Pai. Tenha misericórdia de nós, meu Pai, que nós como igreja, meu Pai, venhamos tomar, meu Pai, o nosso posicionamento, meu Pai, que é levar a Tua palavra, meu Pai, fazemos diferença nessa terra, Senhor. Que nós sejamos, meu Pai, homens e mulheres tementes a Ti, homens e mulheres de uma palavra só, meu Pai, homens e mulheres de caráter, meu Pai, homens e mulheres, meu Pai, que estejam alinhados com a Tua vontade, Senhor. Que nós sejamos, meu Pai, o sal, meu Pai, da terra, meu Pai, que nós venhamos fazer diferença, meu Pai. Esse é meu pedido, este é meu clamor a Ti, Senhor. Manifesta, meu Pai, a Tua glória, Senhor. Nós clamamos a Ti, meu Pai, pela nossa nação, Senhor. Nós clamamos pelo Brasil, meu Pai. Nós clamamos, meu Pai, pelos poderes instituídos, meu Pai, na esfera, meu Pai, federal, estadual, municipal. Senhor, nós clamamos, meu Pai, pelo poder executivo, legislativo e judiciário, meu Pai. Senhor, nós sabemos, meu Pai, que este meio, meu Pai, político, meu Pai, existem muitos erros, muitos pecados, muitas falhas, muita corrupção, meu Pai. E nós sabemos, meu Pai, que o Senhor irá, meu Pai, revelar toda a verdade, meu Pai. Revela, meu Pai, toda a verdade. Levanta, meu Pai, homens e mulheres, meu Pai, tementes a Ti, meu Pai, que possam, meu Pai, ir, meu Pai, lutar, meu Pai, pelos cargos, meu Pai, no Congresso, meu Pai, não por causa do seu interesse individual, mas porque, meu Pai, irá atender, meu Pai, o bem de toda, meu Pai, a população. Senhor, eu como cristão, meu Pai, eu não quero, meu Pai, políticos, meu Pai, que estejam dando privilégios para nós cristãos, meu Pai, mas eu quero, meu Pai, políticos, meu Pai, e políticas que estejam preocupados, meu Pai, com o bem-estar da nação, independente, meu Pai, da pessoa ser católica, ateu, espírita ou qualquer religião que seja, meu Pai, pois nós sabemos, meu Pai, que a Tua palavra, meu Pai, não será levada, meu Pai, pela política, meu Pai, institucional, mas será levada, Senhor, pela Tua igreja, e nós como a Tua igreja, Senhor, iremos levar a Tua palavra, meu Pai, de leste a oeste, de norte a sul, meu Pai. Eu creio, meu Pai, que um momento de avivamento, meu Pai, está vindo, meu Pai, sobre a Tua igreja, meu Pai. Não só no Parque São Rafael, meu Pai, sobre todas as comunidades, meu Pai. Nós clamamos a Ti, Senhor, e pedimos, Senhor, tenha misericórdia de nós. Usa as nossas vidas, Senhor, que nós possamos, meu Pai, aprender, meu Pai, de Ti, meu Pai. Que nós sejamos, meu Pai, homens e mulheres, meu Pai, que façam a diferença nessa terra, meu Pai. Nós queremos fazer a diferença, meu Pai, nessa terra. Nós queremos, meu Pai, sermos, meu Pai, um espelho Teu, meu Pai. Que nós possamos levar, meu Pai, o Teu Evangelho, Senhor, no nome de Jesus. Este é o nosso pedido, este é o nosso clamor a Ti, Senhor. Manifesta, Senhor, o Teu poder, manifesta a Tua cura. Senhor, hoje, Senhor, nós estamos aqui presentes, meu Pai, sabemos que tem pessoas aqui, meu Pai, que estão passando por lutas, por dificuldades, que muitas vezes estão enfermas, que estão com uma dificuldade financeira, que estão com uma dificuldade, meu Pai, no seu lar, meu Pai, está com o lar brigados, tem uma rixa, meu Pai, no trabalho, tem uma quebra, meu Pai, no trabalho, na família. Eu clamo a Ti, Senhor, e peço, vem, Senhor, com a Tua glória, Senhor, manifesta a Tua glória, manifesta o Teu poder, meu Pai, que seja quebrado, meu Pai, todos os laços do inimigo, que toda influência maligna, Senhor, caia por terra agora, Senhor, no nome de Jesus, porque Teu é o reino, Tua é a glória, Senhor, para sempre, Senhor. Amém, aleluia. Irmão, se você crê, irmãos, dê a sua melhor salva de palmas para aquele que é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o poder. Receba, meu Pai, nosso louvor e nossa adoração. Aleluia. Aleluia, Pai. Obrigado, Ederson, por essa palavra tão rica. Fomos muito abençoados nessa manhã, né? E quero dar aqui
a bênção apostólica para nós irmos para a nossa casa, né? E há muitas coisas que não dá tempo de gravar ou de transmitir pela live, não é? Então nós temos muitas coisas que nós queremos falar com a igreja e o Senhor tem muitas revelações para trazer para a igreja. A igreja está a todo vapor e Deus tem muitas coisas ainda para falar com a nossa igreja. Por isso quero falar com você que está em casa, para você começar a vir à igreja, voltar para a igreja. Venha para a igreja, tá? Jesus pagou alto preço por você. Sacrificou a vida dele para dar vida para você. Então aí você precisa vir para a igreja para você receber da água cristalina e do alimento sólido, como nós recebemos nesta manhã. Tá bom? Se algum dia não dá para transmitir, então não transmite de manhã, transmite à noite. Mas aí se você está esperando pela manhã, você perde. Se você está aqui, você não perde nada. Então venha e não deixe a sua congregação, como é costume de alguns. Tá ok? Deus abençoe. Que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a graça, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com cada um de vós, agora e para todos sempre. Amém.